recebemos hoje, aqui no Rolando Acontece, a visita do médico urologista Newton Miguiama, que vai conversar com a gente sobre saúde masculina, sobre saúde em Vilhena e também, é claro, sobre política, porque ele é alguém muito ativo na política. Primeiramente, um prazer recebê-lo aqui, doutor Newton. É um prazer, Raquel. Quero, antes de iniciar essa conversa, mandar um grande abraço aos internautas que estão acompanhando essa entrevista, né, Raquel? Então, eu estou em Vilhena aqui há 8 anos, né, e aprendi a amar essa cidade, né? Então, tenho investimento na cidade e gostaria realmente que Vilhena se desenvolvesse bastante em termos de estrutura, principalmente na área da saúde, em cima da estrutura no trânsito, que está muito sendo falado, que Vilhena está comportando um maior número de veículos, motos, carros, né? E eu venho acompanhando essa trajetória, né? Antigamente em Vilhena você andava nas ruas, você via poucos veículos. Hoje é um trânsito que você tem que tomar bastante cuidado, né? E isso aí é um ponto principal que a gente realmente tem que começar a projetar no futuro, como Vilhena vai ser daqui a 5, 10, 15 anos, 20 anos, né, Raquel? Você realmente é alguém, né, doutor, que acredita em Vilhena, tanto que está com um novo investimento no município, que é um centro médico e cirúrgico. Nós estivemos lá conhecendo coisa de primeiro mundo mesmo, uma estrutura excelente. O que o senhor espera daqui para frente do crescimento e desenvolvimento da cidade e também no ramo de saúde? Então, Raquel, fiz um investimento, né, em cima, não foi um investimento barato, tá? E por confiar na cidade e acreditar na cidade, Raquel, eu fiz esse investimento, essa clínica, né? E ela, assim, dificilmente você acha uma clínica com esse porte, com arquitetura, no estado, né? E eu resolvi fazer esse investimento porque, Raquel, eu tenho recebido muitos pacientes de fora, da região aqui, né? Ontem mesmo tinha um paciente de Costa Marques sendo atendido e anteontem foi na terça-feira, né? Foi um paciente que veio de Espigão do Oeste. Então, por esse e outro motivo, eu resolvi realmente investir numa estrutura, tá? Não basta ter só o profissional, mas os pacientes, eles gostam de se sentir agradáveis no meio ambiente, né? Isso acarreta também numa credibilidade maior. Não só isso, né, doutor, mas o carinho também, ele é fundamental. E isso você tem não só no seu consultório, na sua clínica, mas também na rede pública, onde você atende. A gente encontra muitas pessoas que têm um carinho especial pela forma como você atende. Tá. Tudo isso se resume, Raquel, é justamente respeito. A gente tem que ter respeito ao próximo, tá? Sempre eu me coloco no lugar do parente, do familiar, do próprio paciente, né? Recentemente eu fiquei internado no hospital, tomando medicação, e você realmente revê na sua condição de ser humano, tá? Você está lá, tomando soro, tomando as medicações, e naquele momento você olha, eu queria ter uma atenção melhor da enfermeira, queria ter uma atenção melhor do médico, tá? Talvez isso vem carregando de muito tempo atrás, que eu já fiquei internado já 3 semanas no hospital, acometido de uma doença na infância, e dali você começa a observar. Talvez essa situação foi uma das situações que fez levar eu ser médico, né? Às vezes o doente ele precisa mais do que o tratamento médico, precisa de carinho, né? De Exatamente. Se sentir importante. Isso a gente tem que realmente colocar em primeiro lugar essa atenção, tá? Infelizmente muitos colegas meus de trabalho acabam esquecendo um pouco esse lado humano. Agora, doutor, uma pergunta que não quer calar. Vamos entrar na questão da saúde masculina. Certo. Eu sei que o médico urologista não é tão procurado pelos homens quanto o ginecologista é procurado pelas mulheres. As mulheres têm mais facilidade de ir a um médico, de cuidar da sua saúde. Como é que andam os homens em Vilhena? Estão se conscientizando da importância do cuidado? Bem, graças a Deus, é um trabalho que eu tenho feito há 8 anos, porque quando eu cheguei, Raquel, por incrível que pareça, até colegas meus não sabiam o que o urologista fazia, tá? E acaba confundindo as especialidades com nefrologia, urologia. E hoje, graças a um trabalho de conscientização, orientação, tá? A gente tem feito, né? E já tem uma procura maior.
E, na verdade, existe um tabu muito grande do homem procurar um médico urologista, tá? Afeta, às vezes, o lado psicológico dele, masculino, o tabu dele de ser homem, assim, né? Mas isso é tudo, digamos, uma fantasia, uma lenda. Por quê? Acho que nós devemos cuidar do nosso corpo. Nosso corpo é considerado um templo, tá? A gente tem que respeitar, porque o cuidado com a saúde vai refletir com certeza na sua qualidade de vida numa fase mais avançada da idade, né? Isso a gente tem que sentar e realmente conscientizar a população, principalmente a dos homens. E o exame da próstata? Tá. O exame da próstata é fundamental, porque o câncer da próstata atualmente é considerado como a segunda causa de morte dos homens, tá? E ela é democrática, atinge tanto o homem rico, o homem pobre, o branco, o amarelo, o pardo, o negro, não interessa a raça, né? E a única forma de combater esse câncer é descobrir no começo cura-se o câncer, tá? Se ela deixar numa fase mais avançada, você só apenas trata paliativamente, tá? Essa doença. E é do meu dia a dia, Raquel. Infelizmente, às vezes eu tenho que acompanhar pacientes na fase terminais, tá? Ele morrendo do câncer e não morre assim, numa paz serena, ele morre sofrendo junto. O próprio paciente com dor, com, às vezes, essas idas e vindas, o lado psicológico fica afetado e principalmente familiar, tá? Porque às vezes ele tem que submeter-se, tá, aos cuidados do filho, da filha, da esposa. Isso persiste por muito longo tempo. Isso é muito sofrimento. Por isso que a gente tem que batalhar na questão da prevenção, no diagnóstico precoce do câncer, tá? E é um dos motivos que apenas eu sou convidado sempre no meio, na mídia, justamente para esclarecer a população, principalmente a masculina. A partir de que idade o homem deve fazer esse exame? Normalmente, a partir dos 40 anos de idade. Por quê? Alguns consensos falam a partir dos 45, mas entre 40 aos 45 o homem já deve estar engajado em procurar um médico especialista justamente para direcionar a conduta, o tratamento, tudo isso aí. Agora, necessariamente esse exame, ele tem que passar pelo toque? Eu aposto que essa é a pergunta que muitos homens gostariam de fazer agora. Sim, Raquel. Infelizmente, o PSA, que é o exame que é dosado no sangue, tem que estar sempre associado ao exame do toque. Porque no toque, o médico, o urologista, ele obtém dados importantes acerca da doença da próstata, tá? Ele consegue não só identificar o câncer, tão precisamente, mas também identificar o aumento prostático, ou se tem alguma outra doença associada, por exemplo, o câncer de reto, tá? Que 70% dos tumores retais, anorretais, elas se dão na região onde o exame clínico consegue detectar, tá? Sem um outro exame complementar. Eu costumo falar para o paciente, o exame do toque é um exame eficaz, barato, tá? E bastante resolutivo e bastante acessível ao sistema público de saúde. Paralelo a ele, existe também o exame de sangue? Como é que funciona essa? O PSA... Porque tem gente que acha que se fizer o de sangue não precisa ter o toque. Como é que é isso? Então, o PSA é um exame, o antígeno prostático específico, né? É uma substância produzida na próstata que é dosada no sangue, tá? Qualquer doença na próstata ela vai alterar o PSA. Então, ela não é específico por câncer, mas específico da próstata, tá? Então, por exemplo, uma paciente acometida com hiperplasia prostática benigna, esse PSA pode estar aumentado, mas nem sempre quer dizer que essa pessoa tem câncer. Ou, às vezes, nem sempre quer dizer que o PSA normal, ele não possa ter câncer. Existem trabalhos... Por isso tem que ter o exame da próstata, exame o toque associado. Também, associado. E o mais importante é o exame de rotina, regular com o médico urologista. Nada de fazer, fiz esse ano, vou fazer daqui a 3 anos. Não, é o exame regular que hoje se recomenda, às vezes, uma vez por ano. Às vezes eu oriento o paciente a fazer de 6 meses, semestralmente. E isso o senhor faz não só na rede particular, mas também disponível na rede pública, não é? Com certeza, tá? Hoje eu estou com atendimento, um consultório lá na Policlínica João Luiz, né? Então eu faço esses atendimentos aos pacientes,
eu tento, da melhor forma possível, tentar abraçar um maior número de pacientes, tá? Infelizmente, como sou funcionário público, eu cumpro uma carga horária dentro da prefeitura, né? Então, e também é um desgaste natural de eu estar conversando, explicando, orientando, e eu tento reduzir o tempo da consulta para abraçar um número maior de pacientes, né? Mas, mesmo assim, o ideal é que se tivesse mais um outro especialista na cidade, né, onde possa dividir também um pouco dessa minha responsabilidade em cima do município. O senhor é o único urologista hoje, Vilhena, e eu sei que o senhor atende, assim, muitos pacientes idosos. Certo. Qual a maior dificuldade ao atender esses pacientes especificamente? Certo. Então, é uma sugestão, e inclusive essa sugestão existe no Estatuto do Idoso, tá? A maior dificuldade é paciente acima de 65 anos não estar acompanhado de um responsável legal. Por quê, Raquel? Veja bem, o paciente chega, você tem N orientações a fornecer para o paciente, N pedido de exames, tá? E N orientações acerca do tratamento. E uma orientação para o retorno desse paciente. E acaba ele não conseguindo memorizar todas essas orientações. Deveria ter, sim, uma pessoa, tá, em idade produtiva, justamente para conseguir falar para esse paciente que ele tem que, tal dia tem que ter um retorno, tal horário tem que tomar medicação, tá, acerca de algum tratamento. Um exemplo bem prático, tá? Isso aconteceu recentemente, tá? É um paciente que eu tinha indicado uma cirurgia de fimose, é um paciente de 70 anos de idade, indicado uma cirurgia de fimose, tá? E depois de 3, 4 anos, esse paciente retorna já com câncer de pênis, tá? Certo? E ele não fez a cirurgia? Não fez, mas a cirurgia indicada há 3 anos atrás poderia ter prevenido esse câncer de pênis, tá? Eu não estou citando o nome, tá? Que é uma pessoa da nossa realidade, né? Então, só para exemplificar essa situação. Então, o próprio paciente não deixava que os filhos acompanhassem, mas se tornasse lei, uma lei orgânica, onde se houvesse a consulta médica somente com acompanhamento de um responsável, acho que isso mudaria muito, né, esse acesso e facilitaria muito o meu atendimento dentro da área de saúde. Agora, doutor, você trabalha na rede particular e trabalha também na rede pública. A saúde pública hoje, na sua visão, o que precisa melhorar? Eu sei que a gente avançou bastante, mas ainda tem muito que caminhar, não é? Então, avançou bastante, né? Isso é público e notório, que a gente consegue visualizar o atendimento melhor na saúde, mas logicamente a saúde de Vilhena, desse período para cá, ela melhorou, mas tende a melhorar muito. Hoje, atualmente, eu vejo muita dificuldade, além da estruturação do serviço, como um prédio, compra de equipamento, a falta de recursos humanos. Hoje se falta muito de especialista na rede pública, tá? Certo? E no Brasil todo isso se torna uma realidade, tá? Então, falta-se mais profissionais, especialistas comprometidos realmente com a saúde da população. Isso aí a gente tem que começar a trabalhar, começar a modificar a atitude de alguns profissionais e também começar a direcionar também gastos desnecessários que existem dentro da saúde pública, tá? Infelizmente a gente visualiza no dia a dia isso aí, tá? E como médico eu vejo esse sofrimento ao vivo e a cores, né? Então isso aí realmente me choca muito. Agora, doutor, saindo da saúde para a política, que eu sei que é uma área que você gosta, você esteve inclusive em cima de um palanque no ano passado, participou ativamente do processo eleitoral em Vilhena. Como é que você analisa essa participação do médico? Porque o médico ele é tido assim como uma figura neutra normalmente. Como é que você avalia essa participação na política, na vida pública? Certo. Então, a política, né, é como esse ar que eu respiro, tá? Nós precisamos dessa política, né? É igual ao oxigênio, que ela tem diversas funções no nosso
corpo para a gente funcionar melhor. Aí é igual a política, né? Infelizmente, Raquel, esse ar está meio poluído na nossa atualidade. Então a gente precisa renovar esse ar, tá? Eu não estou falando na realidade aqui ou acolá, mas no Brasil em geral, tá? Então, com essa mídia, o Facebook, as mídias sociais, começa a haver uma crítica maior e alertando um pouco mais aos cidadãos, porque precisamos de cidadãos mais engajados, justamente para começar a não só criticar, mas entrar dentro da política. Por quê? Infelizmente, uma lei que se faz lá em Brasília afeta diretamente o meu convívio aqui em Vilhena, tá? Afeta meu investimento aqui na cidade, tá? Então, precisamos sim, pessoas mais engajadas, inclusive começar a orientar melhor algumas classes sociais, tipo a classe C, a D, justamente para que não case seu voto, tá, em cima de compra, tá, em cima de, digamos, de barganhas baratas, mas sim começa a pensar em cima da sociedade em geral, tá? Isso afeta diretamente. Vilhena é uma cidade que hoje ela está amadurecendo, assim como eu vim amadurecer meu lado profissional aqui em Vilhena. E não tem como cometer erro mais. Por quê? Antigamente, eu boto um exemplo na cidade onde eu vim, lá de Belém do Pará. Eu fiz minha faculdade durante a construção do viaduto, tá? Passou exatamente 5 anos para construir. Interditaram uma via principal lá. Passou em 5 anos a via ficou interditada? Ficou interditada. Passou-se 5 anos, né? Eu saí de lá, tá? E estavam esperando inaugurar esse viaduto, né? E quando eu retornei lá, depois da residência, tudo, eu voltei e falei assim, mas que porcaria de viaduto fizeram, né? Tá inaugurado, pelo menos. Está inaugurado, mas ela tem um propósito nenhum. Se gastou bastante dinheiro em cima dessa via, tá? E hoje, isso há 15 anos atrás, Raquel, mas hoje fica muito fácil a mídia buscar o erro que está acontecendo. Por exemplo, o que aconteceu em Porto Velho, né? O CQC foi lá, filmou e botou o prefeito, o ex-prefeito de Porto Velho, na parede, né? Por que não se construiu? Deram um prazo para construir. Hoje, a imprensa vai em cima, o próprio cidadão com o celular ele filma algum... Está muito mais fácil, muito mais né? fácil, esse acesso à né? informação. Todo mundo pode e publica, ser meio repórter. Põe no Facebook, põe nessas mídias sociais, criticam, põe fotos. Isso aí abre um pouco a cabeça da população em geral, tá? E começam a não mudar, a sair desse mundo de fantasia e começar a cobrar melhor. E hoje, tá? Eu costumo falar, tá mais difícil ser político, tá? Porque político mal, né? Porque começa a surgir uma nova classe política, aqueles que realmente querem fazer um bem para a sociedade. É porque as leis apertam mais, né? Ontem me mandaram algumas fotos daquela dentista, né, que foi queimada. E hoje choca, as pessoas veem, passou uma notícia, foi uma dentista, coitada. Inclusive ela é paraense, tá? E choca mais por ser paraense, né? Então ela foi queimada viva por menor de idade. E as pessoas, mas queimou, foi mais um caso menor, mas mostrando as fotos que foram horríveis mesmo, né? Dela queimada viva. Poxa, será que tem que repensar alguns projetos, mudar o estatuto da criança e do adolescente para ver uma punibilidade maior para esse menor infrator? Isso aí começa a abrir nossa cabeça, nossa mente, e quem faz as leis são nossos nobres políticos, nobres deputados, né? A maioridade penal, inclusive, é um dos assuntos que está em discussão nas redes sociais. O Facebook, por exemplo, que é muito usado em Vilhena, né? O senhor é ativo também nas redes sociais? É um lazer, né, que a gente passa. Um lazer onde a gente tem a oportunidade de pensar um pouco mais as nossas atitudes e o nosso país. Exatamente, tá? E como eu não tenho parente aqui em Vilhena, né, só tenho a sogra que mora em Presidente Médici, e acabo tendo muitos assim contatos com os amigos antigos, né? Resgato essa amizade via a internet, né? Então acabo acessando bastante e nisso a gente acaba
discutindo, pondo nossa opinião, a gente coloca um pouco nossa vida em pauta em cima da rede social. Agora, não só no Facebook, mas também no dia a dia, você é uma pessoa muito popular, uma figura bastante conhecida e, de certa maneira, tem o carinho dos seus pacientes, certo. familiares, daqueles que já foram atendidos por você. Certo. E aí eu te pergunto, doutor, você tem pretensão de se tornar político um dia, já que a gente falou sobre isso? Bem, político eu já sou, né, Raquel? A gente digamos, entrar para a vida pública. Tá. Então, o que acontece? Como eu estou falando, eu acho que a política ela precisa de uma renovação, tá? Existe essa pretensão, mas não nesse momento. Mas, assim, eu preciso amadurecer muito as minhas ideias, minhas convicções, tá? Justamente para promover meus atos para uma qualidade de vida melhor, não só para a Vilhena, mas para a população em geral, tá? Talvez eu entre sim, Raquel, mas isso é mais para frente, um projeto futuro. Hoje eu tenho um projeto de trabalhar como médico, simplesmente como médico. E assim já fazendo a diferença, né? Ah, com certeza, eu tento fazer do que eu faço o melhor. Eu agradeço, doutor, por esse papo agradável. Obrigado por... Seu café esfriou, viu? Obrigado por vir conversar conosco. E espero que tenha sido de grande produtividade para quem está nos assistindo também. Então, esfriou que eu esqueci até de tomar o café. Está tão agradável essa conversa, Raquel. Mas olha, uma grande satisfação já estar aqui, né? E partilhando nossas ideias com todos os internautas, né? Mas eu deixo à disposição em outra oportunidade sempre conversar, tá? Senão a gente vai ficar horas e horas dialogando aqui. É verdade. Vamos tomar o nosso café então. Eu agradeço a você por acompanhar essa entrevista até o final. Até a próxima.